Agora eu peguei alguns exemplos considerados mais desafiadores, são mais desafiantes. E aí eu coloquei como um aprofundamento. Então vamos lá. Nós temos aqui ó, um éster, C-O-O, e uma cetona. O éster é a função principal que tem maior prioridade do que a cetona. Então, cetona aqui é oxo. 1, 2, 3, oxo. 3, 4, 4 é oxo, 5. Então vai ficar 4-oxo pentanoato de metila. 4-oxo pentanoato de metila, um éster e uma cetona. Aqui nós temos um álcool e uma amina. O álcool tem prioridade sobre a amina. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 5 amino, 2 pentanol, ou 5 amino pentandoizol, pela nomenclatura mais recente. Veja bem, aqui nós temos um ácido carboxílico e uma cetona. Lembrando que o ácido carboxílico tem maior prioridade do que a cetona. Nós temos que dar aqui o número 1, porque tem a carboxila, 2, 3, 4. Então, 4-oxo. Se fosse sem esse óxido, seria o ácido carboxílico, como era o nome dele, um ácido carboxílico cíclico. Ciclohexano carboxílico, ácido ciclohexano carboxílico. Então aqui vai ser ácido 4-oxo ciclohexano carboxílico. Ácido 4-oxo ciclohexano carboxílico. O ácido carboxílico é função principal em relação à cetona. Vamos continuar os nossos exemplos considerados mais exigentes. Ali a escolha da cadeia principal, está aqui a numeração com a carboxila, o carbono da carboxila recebendo aqui ó, o número 1. A carboxila tem que estar ligada ao carbono 1 do ciclo. Vamos ver mais dois exemplos do nosso aprofundamento. Agora nós temos aqui a função C-OH, que é o ácido carboxílico, e C-OCl, que é um cloreto de ácido. O ácido carboxílico é a função de maior prioridade de todas. Então, o ácido carboxílico é a função principal e o cloreto de ácido é a função secundária. E aí, como é que nós vamos chamar esse grupo aqui C-OCl do cloreto de ácido? Primeiro você vai escolher a cadeia principal, que é a cadeia do ácido carboxílico, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, esse cloreto de ácido, ele é chamado de clorocarbonil. Clorocarbonil, veja, são alguns grupos que você pode até fazer uma anotação numa página, e todos esses grupos que a gente vem falando ao longo dessa aula, que não são grupos comuns, como metil, etil, isopropil, não são grupos muito triviais, você anota ali e deixa aí uma fonte de pesquisa muito interessante. Então aqui é o clorocarbonil e ele está na posição 5. Então aqui nós temos duas metilas no carbono 2. Eu vou dizer que é ácido. Nós temos 5 clorocarbonil, ordem alfabética, 2,2 dimetil pentanóico, ácido 5 clorocarbonil, 2,2 dimetil pentanóico. Sem dúvida, são exemplos bem exigentes, são desafios. Aqui nós temos um éster e um aldeído, e aí você vai aprender uma coisa interessante. Ó. Quando o aldeído, se eu passasse aqui reto, eu conseguiria 6 carbonos, mas deixava o aldeído fora. Se eu passar reto e vier aqui incluir o aldeído, você já sabe que quando esse C-O faz parte da cadeia principal, é chamado de oxo. Tá bom? Eu vou lhe mostrar que eu poderia ter passado direto. E aí esse grupo que fica ligado na cadeia principal não é mais chamado de oxo. Ele seria chamado de formil. Vai ter um exemplo assim, tá bom? Mas aqui, ó, a cadeia principal tem 6 carbonos, incluindo um aldeído. Temos um éster e um aldeído. E aqui ele é chamado de oxo. Tem um metil no carbono 5, um oxo no carbono 6 e é um éster. Então fica, ordem alfabética, 5 metil, 6 oxo, hexanoato de metila. Um éster e um aldeído. O éster é a função principal. Aqui nós temos um ácido carboxílico e um aldeído. De novo, seguir aqui, ó, são 7 carbonos, muito parecido com o éster, só que aqui é um ácido carboxílico. O ácido carboxílico é a função principal, o éster, o aldeído, desculpem, é a função secundária, vai ser oxo, porque está fazendo parte da cadeia principal, ó, e tem um metil no carbono 6. Então, ácido, porque é um ácido carboxílico, 6 metil, 7 oxo,
heptanóico. Tá vendo como não é difícil? Cuidado, aqui é um ácido carboxílico e um aldeído. A cadeia principal é essa, 1, 2, 3, 3 carbonos só. Aqui é um grupo, 1, 2, 3, 4, 5, é o pentil, ele está no carbono 2, e o óxido está no carbono 3. Então, ácido tem um, tá faltando um númerozinho aqui, ó, ácido, 3 óxido, 2 pentil propanóico, ácido 3 óxido, 2 pentil propanóico. Apesar de que a função aldeído ali só podia vir na posição 3, né? Ácido óxido, 2 pentil propanóico. Dava para deduzir a estrutura, mas colocar o número 3, nenhum problema. Aqui nós temos uma amina e um álcool. O álcool tem prioridade sobre a amina. Então, escolhe a cadeia principal, numera para que o álcool, que é a função principal, fique com o menor número. Aqui é o grupo amino, aqui é o metil. Então, vai ficar 5 amino, 3 metil, 2 pentanol, ou 5 amino, 3 metil, correçãozinha aqui, pentan, 2-ol. Aqui, aldeído e álcool. O aldeído tem prioridade sobre o álcool. 1, 2, 3, 4. Aqui é o hidrox. 3-hidrox-butanal. 3-hidrox-butanal, o aldeído é a função principal. Éster e aldeído. O éster é a função principal. 1, 2, 3, 4, 5. 5-oxopentanoato de metila. O éster tem prioridade sobre o aldeído. Aqui nós temos um éster e um aldeído. Eu poderia escolher a cadeia principal vindo até aqui, ó. Se eu viesse até aqui, ia ser 1, 2, 3, 4, 5. Aí isso aqui seria o etil. O etil no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Seria 4 etil, 5 oxo, pentanoato de etila. Quando eu coloco a carbonila na função principal é oxo. Se eu passar direto, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui, quando ele não fica na cadeia principal, já tinha adiantado, ele se chama formil. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 4 formil, hexanoato de etila. O éster tem maior prioridade sobre o aldeído, tá vendo? Quando o C-duplo-O do aldeído ou do acetona está dentro da cadeia principal, é óxido. Quando o C-duplo-O de um aldeído está ligado na cadeia principal, ele é chamado de formil. 4-formil hexanoato de etila. São aprofundamentos que eu coloquei aí que esclarecem algumas coisas e trazem exemplos mais aprofundados para a gente ir amadurecendo.